Olá, meu nome é Paulo Saldiva e, como vocês sabem, eu sou um patologista. E muitos me perguntam como é que você foi se dedicar à patologia, onde uma das atividades principais é fazer autópsia. De que serve avaliar as condições que levaram à morte de pessoas que já se foram? Bom, eu vou tentar justificar essa profissão e dizer da sua importância, primeiro com duas afirmações. A primeira delas é que a patologia foi, talvez, o ramo da medicina que mais contribuiu para a gente saber a natureza e como as doenças ocorrem e afetam os nossos órgãos. Mas ainda hoje, quando doenças velhas voltam, apresentando novas características, ou o envelhecimento da população faz com que certas situações como Alzheimer seja mais frequente, a autópsia talvez seja o único instrumento onde você pode retirar fragmentos de tecido de órgãos nobres, como por exemplo o cérebro. Mas essa não foi uma caminhada fácil, ela foi cheia de percalços, preconceitos, teve um quê de mistério, e mesmo porque você mexe com um aspecto muito importante, que é abrir o corpo de uma pessoa depois que ela se foi. Bom, sempre houve curiosidade para saber como é que a gente era por dentro, e isso sempre foi praticado. Na Antiguidade, na Idade Média, mesmo em situações históricas onde havia proibições religiosas, aqueles que se interessavam pelo interior do nosso corpo sempre foram curiosos a ponto de desafiar as leis e abrir corpos de outras pessoas. Foi assim na Idade Média, há descrições precisas de anatomia muito antes, na Antiguidade, pouco após, a partir dos anos 300 depois de Cristo. E não foi sem outra razão que Michelangelo e Leonardo conseguiram fazer prodígios de estátuas e pinturas, conhecendo detalhes da musculatura dos seres humanos. Não se tem um relato muito claro sobre isso antes que fosse possível ter as condições para que esses achados anatômicos pudessem ser compilados em livros e divulgados publicamente. E aí assoma o nome do primeiro grande anatomista, André Vesalius, um belga que estudou em Pádua, na Itália, e que faz um livro magnífico de anatomia, em 8 volumes, De Humanis Corpore Fabrica, ou do que é feito o corpo humano, que serviu de base para que a gente saísse daquela medicina empírica, aonde os princípios de Galeno da antiguidade vinham sendo repetidos e com conceitos anatômicos errados, e você pudesse então iniciar a medicina em bases mais lógicas. O pai da patologia talvez tenha sido Giovanni Battista Morgani, que era um anatomista, mas ele procura pela primeira vez relacionar alterações anatômicas com doenças específicas. Ele publica um livro em 1761, De Sedibus et Causes Morborum, os locais e as causas das doenças, e no seu anfiteatro magnífico, na Universidade de Pádua, ele fazia dissecções públicas. Seguindo-se a ele, vem Marie-François Bichat. Esse francês, ele trabalhava em Lyon, era um clínico, trabalhava no Hospital Dieu, e ele acompanhava os pacientes e deles fazia autópsia. Nós já estamos na virada do século XVIII para o século XIX. Ele não tinha microscópio ainda, mas ele foi o primeiro a imaginar que os tecidos eram compostos, eram constituintes dos órgãos. Quer dizer, os órgãos não eram uma massa amorfa, mas sim composto por diferentes tecidos com diferentes propriedades. A ele nós conseguimos dar o título, e talvez seja justo dar-lhe o título, de pai da anatomia patológica. Ou seja, ele começa a dar sistematização às alterações anatômicas e às bases das doenças. Posteriormente, já avançando um pouco mais do tempo, estaremos em Viena, na Áustria, onde Karl von Rokitansky, junto com outros dois clínicos muito importantes, Habre e Skoda, ele, um patologista, conduz pessoalmente mais de 30 mil autópsias. Ou seja, ele fez, isso daria mais ou menos
2 autópsias por dia durante 45 anos, todos os dias do ano. E ele então começa a fazer um glossário das alterações estruturais dos órgãos, ainda sem o auxílio do microscópio, e procura classificar as doenças. Rokitansky ajudou muito, mas ele se negava a usar um instrumento que estava se estabelecendo como o mais importante instrumento de pesquisa, que era o microscópio, coisa que não ocorreu com Rudolf Virchow. O Virchow era um patologista, mas também foi político, foi estadista, foi filósofo, era um homem completo, mas ele trouxe o conceito de que as doenças ocorriam em nível celular. Ou seja, ele introduz o conceito de patologia celular. E aí abre caminho para o que a gente chama de medicina científica. A partir daí, a partir do final do século XIX, a patologia permitiu o isolamento do bacilo da tuberculose por Koch. Ele percebeu, ele conseguiu estudar por que os vasos se ocluíam, dando infartos, desenvolveu o conceito de neoplasias, e foi assim até os anos 70, quando os novos métodos de imagem começam então a substituir as técnicas de autópsia por vários mecanismos. Primeiro, o conceito moral, as dificuldades de se exigir ou de se pedir que uma família doasse o corpo para estudos. Enfim, começou a decrescer o número de autópsias. Isso aconteceu no mundo inteiro. Só que, quando se realiza autópsias em ambiente hospitalar, se verifica ainda que em cerca de 10 a 15% dos casos, se as informações obtidas na autópsia fossem conhecidas quando da vida do paciente, você poderia fazer algum tipo de benefício ao paciente que se foi. E hoje, com o advento das técnicas de biologia molecular, você sabe, por exemplo, melhor os alvos terapêuticos para um tumor, como, por exemplo, você sabe o que você faz para tratar melhor um tumor de mama, um tumor de colo, um tumor de pulmão. Mas há órgãos que você não pode fazer biópsia em vida, né? Você não pode retirar um fragmento. Vamos pegar um exemplo. Uma criança que vai fazer transplante de medula óssea, você tem que secar a medula óssea dela e ela faz um infiltrado pulmonar e entra em insuficiência respiratória aguda. Como é que você vai saber se aquilo é uma reação à quimioterapia ou se foi um agente oportunista? Você não consegue fazer uma biópsia numa criança que já tem falência respiratória. No entanto, caso ela venha a falecer, você poderá saber o que foi, e isso não beneficiaria aquela criança em si, mas poderia evitar que outras crianças tivessem o mesmo destino, qual seja a morte. Trata-se, então, de uma doação de conhecimento, não uma doação de órgão. E também acontece assim com as doenças mentais, com a biologia da esquizofrenia, com a biologia da depressão, esses males que tanto nos afetam, ou então como é que a gente vai perdendo as conexões com as pessoas ao lado através das doenças do esquecimento, as demências, por exemplo, a doença de Alzheimer. Por isso que a autópsia ainda é necessária, e aqueles que ficam fazendo um serviço que é mal pago, mal remunerado e tem que estudar a medicina inteira, não são muito frequentes, porque hoje, infelizmente, existe um domínio muito importante do desejo de ganhar dinheiro, mas por parte de todos, inclusive dos médicos. Mas a autópsia ainda tem seu espaço, e ainda terá nos próximos 30 e 40 anos, combinando métodos avançados de imagem com coleta seletiva de tecidos de órgãos que nós não podemos acessar quando estamos em vida. Como exemplo final, eu acredito que se fosse possível ter amostras de cérebro de crianças com microcefalia no Ceará, seria possível saber antes que o vírus Zika era o causador e tomar medidas preventivas, não para aquelas crianças que foram acometidas, mas impedir um espalhamento da doença, que vai fazer com que muitas crianças tenham um prejuízo cognitivo para sempre, penalizando tanto a elas quanto as suas famílias. Bom, muito obrigado, agradeço a atenção e eu espero que agora o trabalho dos patologistas que fazem autópsia tenha sido um pouco melhor compreendido. Um abraço.